Assim. Boa noite, fraternos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de fraternidade e amizade. Sintam-se acolhidos. Antes da gente começar, gostaria de dar alguns recados. Hoje é a saída da equipe do Lanche Fraterno. Eles saem uma vez ao mês para distribuir alimentos, roupas para os moradores de rua. Então, quem tiver interesse em contribuir ou participar, por favor, nos procurem, tá? Lembrando que quem for passar no reiki é necessário retirar a senha e tomar o passe antes. Também pedimos para que desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso para evitar interferências no ambiente. E agora, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com os nossos mentores, relaxando a nossa mente, através da oração, dirigindo os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e bondade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente tem com a gente a Sônia, palestrante. Sônia, com você a palavra. Obrigada, Lili. Boa noite, tudo bom? Fazia tempo que eu não vinha, gente, que saudades, desde fevereiro. Estava com saudade, eu adoro vir aqui, eu sempre falo isso e eu adoro mesmo, de coração. Já fizemos o nosso início, estamos relaxados aqui, todos envolvidos nesses fluidos amorosos. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal também, aqui do Instagram. O capítulo que nós vamos falar hoje é o 150 do Palavras da Vida Eterna. Eu falei que era um capítulo maravilhoso, é um capítulo maravilhoso. Sempre agora. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Paulo, Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Gente, é tão difícil falar do agora, né? Porque é tão difícil a gente viver o presente, não é? Viver o agora. Primeiro porque a gente vive sempre o futuro, que não existe, ou o passado, que já passou, né? O futuro a gente vive porque a gente não confia, né? A gente tem aquela ansiedade, a gente... Agora, nós espíritas, nós deveríamos nos posicionarmos assim, conosco mesmo, que, em primeiro lugar, a vida é eterna. A gente sabe disso. A gente sabe que nós vamos continuar vivendo. Daqui 100 anos, quem vai estar aqui? Ninguém, né? Então, quer dizer, se esse é o nosso medo do porvir, se esse é a nossa ansiedade do amanhã, do que vai acontecer, isso aqui é uma passagem. É apenas uma passagem. Então, se a vida é eterna, a gente tem todo o tempo do mundo, isso tem que dar na gente uma calma, um amparo, né? Jesus não falou, olhai as aves do céu, porque a gente já viu alguma ave assim estabanada, saindo do bando e desesperada numa árvore chorando, porque o que vai acontecer com ela, o que não vai acontecer? Não, ela acompanha o fluxo, né? A natureza acompanha o fluxo, a natureza não tem medo, confia no Criador, confia em Deus. E nós não. Qualquer coisa a gente faz o quê? Se desespera, chora, né? Se irrita, não dorme a noite toda. Alguém se reconhece assim? Todos nós, né? Então, essa ansiedade... Outra coisa, a gente tem uma dificuldade de viver o presente, porque o presente, ele é aquela atenção plena, foco, concentração. E normalmente a gente faz 20 coisas ao mesmo tempo, não é? A gente trabalha, a gente liga o computador, trabalha, faz um call, desliga a câmera, né? Fica passando WhatsApp, fazendo a reunião, né? Mexendo na panela, ou então arrumando um negócio, comendo um sanduíche, falando,
A gente faz 20 coisas ao mesmo tempo. Não dá atenção para nenhuma. Não faz nada bem feito. Então, em primeiro lugar, eu trouxe um livro, porque quando eu caí com esse tema, eu lembrei de um livro que eu li há muito, muito tempo atrás, não sei se vocês conhecem, O Poder do Agora, né? Eckhart Tolle. Esse livro, ele é antigo, mas ele é super atual. Esse autor, ele tem vários, ele tem uma coletânea, né? O Poder do Silêncio, O Despertar de um Mundo Novo, dicas para você viver o agora. E apesar do livro não ter nenhum cunho religioso, ele é extremamente espiritualista, né? Ele fala do hinduísmo, ele cita Jesus, ele fala de Jesus. E é lógico, para nós o que interessa é Jesus. Nós somos cristãos, nós estamos aqui para fazer um correlato do que ele diz, do que ele fala do livro, dessas chamadas dicas da gente conseguir viver no agora com Jesus. Então, uma das dicas é isso, viver o presente. Para a gente viver o presente, a gente tem que estar com a consciência tranquila, em paz. É isso. O que é consciência tranquila? Quer dizer que a gente não errou? Não, a gente erra, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode agora. Nesse exato momento é o melhor que a gente pode. Né? A paz é oriunda disso, da gente saber que é o nosso melhor. Só que não dá para a gente ter paz quando a gente tem ressentimento, não dá pra gente ter paz quando a gente tem mágoa, não dá pra gente ter paz quando a gente remói o quê? O passado. E o passado passou, não existe mais. Então, a gente chega no ponto primordial pra gente ver o presente, que é o perdão. Se a gente não perdoa, a gente não consegue viver o presente. E sabe o que a gente tem que perdoar, em primeiro lugar? Nós mesmos. Porque a gente não se perdoa. Então a gente fica assim, vivendo aquela situação do passado. Nós estamos em 2024. Hoje é a nossa melhor versão. Dia 22 de maio de 2024, são 7h40, é a nossa melhor, 19h40, né? É a nossa melhor versão. Mas a gente está lá em 2015, 2012, 2001, sei lá que época que a gente está. Imagina se a gente lembrasse das outras encarnações. Imagina, graças a Deus a gente tem essa bênção do esquecimento. Porque a gente não ia conseguir, a gente não ia se aguentar. Eu li que a gente tem uma média de 50 mil pensamentos por dia. Quantos desses pensamentos são do passado? Muitos, né? E eles refletem no nosso presente. Então é aquela história que a gente não resolveu com a mãe, aquela história que a gente não resolveu num primeiro relacionamento, num casamento, num primeiro casamento, talvez. Ai, como é que eu casei com aquela pessoa? Que escuridão foi essa? Como é que eu tive aquela pessoa? Como é que eu tive aquele relacionamento? Às vezes não é um casamento, um relacionamento. Como é que eu tive aquele emprego? Como é que eu tinha aquela profissão? E aí a gente vai ficando naquele passado. E a gente não perdoa. A gente não perdoa aquele chefe, a gente não perdoa aquele parente. Ai, minha mãe. Não, e tem coisas assim muito banais, né? Vamos falar, hoje a gente vai fazer um pouquinho de regime dieta espiritual, né? A gente precisa ser daqui um pouquinho mais leve espiritualmente. Então, tem aquelas coisas que a gente não perdoa, que são coisas muito banais, gente. Sabe? Em 2015, naquela tarde chuvosa, ele olhou e disse: você não fica bem com essa roupa de bolinha. E aí até hoje a gente não esquece isso. A pessoa nem sabe que a gente não gostou que ela falou aquilo, mas é uma bobagem. E a gente parou ali com aquela pessoa. E até hoje a gente encontra com aquela pessoa, não vou com a cara dela. Não vou, porque em 2015 ela falou que eu não ficava bem com a roupa de bolinha. Gente, pelo amor de Deus, assim, minha mãe tirou a chupeta, eu tinha 5 anos. Foi muito traumático. Né? Então tem umas bobagens que a gente tá lá, naquela bobagem que não faz a menor diferença. E coisas que a gente acha que foram relevantes, que foram graves na nossa vida, que nos, digamos assim, alguém que nos fez mal, alguém que nos feriu profundamente, a pessoa mudou, você mudou e a pessoa mudou.
E o que ela fez, você perdoar ou você não perdoar, é ela que fez, não foi você. Então você carrega essa mágoa até hoje. Você não vive teu hoje com outras pessoas, outros relacionamentos por causa daquele. A gente precisa de ajuda, né? A gente precisa soltar esse peso, porque a gente se arrasta. Então, a nossa idade biológica, sei lá, quantos anos a gente tem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, e a gente carregando esse peso de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, sabe? Carregando esses ex-relacionamentos, parentes difíceis, vizinhos que a gente não gosta ou não gostou, ou alguém dentro até da casa religiosa que a gente frequenta, ou alguém do nosso trabalho, ou um ex-chefe, um ex-colega, e a gente carregando isso até hoje. Isso, sabe, poluindo. É como se a gente tivesse, cada um representasse um saco de batata, e a gente carregando esse saco, esse peso, e arrastando, e passando todos esses anos, e a gente continua lá. Aí à noite a gente está com a consciência tranquila? A gente está bem? Para viver o nosso presente, que o nosso presente é o que interessa, porque é agora que é a hora da nossa guinada. É agora. E aqui, nesse livro, ele fala o tempo inteiro disso, do despertar da consciência, do despertar do ser espiritual, que a gente é mais do que ele chama de ego, né? E nós, aqui espíritas, sabemos, nós somos mais do que esse personagem que a gente está aqui agora. Você está um personagem. Esse cenário, nesse aprendizado, e cada vida é um aprendizado. Então a gente é mais que isso. E ele fala isso, que a gente se desapegar. E a hora que a gente perdoa, a gente tem o quê? Compaixão. A gente tem amor, que é o que Jesus ensinou, né? A página fica em branco de novo, que nem toda criança. Você pega uma criança, a gente observa a criança é muito bacana. A criança, você briga com ela tá lá, você briga, no outro dia ela tá sorrindo, ela vem, ela te beija, ela te abraça, ela começa de novo. E é isso que a gente tem que fazer todo dia, começar de novo. Dar uma chance para nós e para os outros. E começar de novo. E sempre melhor que ontem. Aprendeu a lição, beleza, e vamos nessa. De lá a gente continua. E a humildade, estou lhe falando disso. Da humildade, do amor, da compaixão com o próximo, da humildade. Essa humildade de recomeçar sempre. Como se fosse a primeira vez. Deixa eu tentar de novo. Vou lá conversar com aquela pessoa. Fui com a cara dela, mas deixa eu tentar. Aquela pessoa foi meu parceiro, minha parceira no passado. Passou hoje, essa pessoa está com outros parceiros, eu também estou com uma nova vida. Aprendi, ela aprendeu. Às vezes veio até um filho. Vocês tinham, não foi uma escuridão. Se vocês ficaram juntos, tinha um motivo de vocês estarem juntos. Ninguém está na nossa vida por acaso. Ninguém está na nossa vida, nada, nenhuma situação e nenhuma pessoa está na nossa vida por acaso. Então, se houve esse relacionamento, se resultou em filhos, vocês tinham essa missão e ainda continuam. O relacionamento acabou, mas vocês têm aquela missão de criar aquele filho juntos e conviverem amorosamente com aquele filho que vocês vão ter a vida inteira. E se foi só um mês, não teve filho, foi só um mês, que bom, foi, passou. Naquele momento vocês tinham alguma coisa em comum, mas não precisa ficar aquela mágoa, não precisa ficar aquele peso, não precisa refletir nos relacionamentos atuais. Porque senão a gente carrega e a gente não anda para frente e repete as mesmas situações. E aí a gente se vê em looping, né? Sempre repetindo as mesmas coisas. Porque a gente não muda. Quando a gente não muda, nada muda. Então, esse despertar da consciência, essa coisa da gente viver o presente, de fazer diferente hoje, é o princípio básico, deixar o passado. Passou, acabou. Quando for lembrar, só o que foi bom. Só o que foi bom? Porque o último que foi bom. E até do que foi ruim, do que você aprendeu. Aí ficou uma coisa boa, porque você aprendeu. Então, foi bom também.
alguma coisa foi bom. E aí, quando a gente perdoa, a gente exerce, como a gente já falou, o amor, a compaixão, a humildade do recomeço. Isso é a nossa transformação interior. Isso é a nossa reforma íntima, que o Touro chama de despertar da consciência. Ele chama de você se reconhecer como um ser espiritual, você se desapegar de ressentimentos, de mágoas, você se desapegar de coisas do personagem, do ego. É o que Jesus sempre fala, né? Para você dar razão às coisas espirituais, os valores espirituais, e não às bobagens materiais, que não levam a nada, que não levam ao nosso crescimento, que não levam a gente para lugar nenhum. Não é isso? Então, o que é bacana desse livro, que eu achei assim, de verdade mesmo, que ele fala em todo momento, independente dele não ter o cunho religioso, é a demonstração de amor conosco mesmo. Essa paciência com a gente, porque a gente não tem paciência nenhuma com a gente. Nenhuma. Por isso que a gente não tem paciência com o outro. A gente não perdoa o outro porque a gente não se perdoa, já falei, né? E a gente não tem paciência nenhuma. A gente quer uma fórmula pronta, que a nossa vida, como um passe de mágica, o gênio da lâmpada, a nossa vida muda. Mude sem a gente precisar fazer nada a respeito. E essa mudança começa em nós. Então, todos os dias, não tem aquela dica do Santo Agostinho que ele falava? Que todo dia antes de dormir, ele fazia uma análise do que ele fez naquele dia, o que podia ser mudado, com quem ele poderia ter se reconciliado, com quem ele poderia ter feito melhor, falado diferente. Então, se a gente tiver essa tarefa do dia, já é uma grande coisa. Agora, se no final do dia a gente tiver, além do dia, ainda lembrar de 2010, de 2015, de 1995, 1900, não dá. A gente não sai de lá. A gente estaciona. A gente não vai para lugar nenhum nunca. E a gente não melhora. E a vida, ela é muito rápida. A nossa encarnação é uma oportunidade única e muito rápida. Depois, quando a gente passar, a gente se arrepende de não ter aproveitado, assim, cada segundo, cada momento para a nossa transformação. A gente sempre vê as pessoas quando estão envelhecendo, elas falam, nossa, mas tanta bobagem, quanta bobagem, porque a gente vai achando mesmo. Nossa, fiquei 20 anos sem falar com uma pessoa por causa de uma bobagem. Fiquei 10 anos sem ir naquele lugar, ou em lugares semelhantes, porque eu escutei uma palestra e tinha uma palestra que não me agradou, a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, então, não, sabe? São coisas que a gente... É muita intransigência da nossa parte. Com os outros, conosco também, né? A gente é assim com a gente também. E não leva a nada. Então, essa coisa da criança, essa coisa dessa humildade, essa coisa dessa leveza, né? Essa coisa de... Nossa, não dá uma sensação de bem-estar? Hoje, vamos fazer um exercício rapidinho? Hoje, a gente não tem raiva de ninguém. Nesse momento, não raiva de ninguém, ressentimento contra ninguém, contra nenhuma situação, contra nada, acabou. Hoje a gente não tem mais nada disso. Então vamos fechar nossos olhos rapidinho e vamos liberar toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento por qualquer pessoa que tenha passado na nossa vida até hoje, por qualquer relacionamento que a gente ache que não tenha dado certo, ou que tenha tido uma briga muito séria, ou qualquer coisa que a pessoa tenha dito pra gente, ou feito pra gente, ou algum trabalho, a nossa atividade profissional, algum trabalho voluntário, qualquer
atividade que a gente não tenha ficado satisfeito, que a gente tenha se sentido humilhado, que a gente tenha se sentido desmerecido, não valorizado. Isso também passou. Qualquer parente nosso que a gente acha que tenha renegado, que tenha deixado a gente em segundo plano, feito qualquer coisa contra a gente, até nossos próprios pais, irmãos, acabou. Nada disso mais a gente está sentindo nesse momento. Nesse momento a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer todas as experiências vividas, todas as pessoas que passaram nas nossas vidas, todas as situações que nós vivemos, o nosso aprendizado. A gente só tem a agradecer, agradecer, agradecer. Todas as bênçãos recebidas, todas as experiências. Graças a Deus. Dá uma sensação boa? Não dá? Parece que a gente perdeu 10 quilos? Hã? Dá uma sensação, não dá? Então hoje a gente pode tomar conta do agora, porque ficou para trás. E hoje a gente também não tem nenhuma preocupação com o futuro. Não interessa o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 dias. Não interessa hoje. Hoje, como é que nós vamos dormir hoje? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós estamos aqui transformando todos esses fluidos, tirando esses fluidos negativos e aproveitando esses fluidos amorosos de cura que nós recebemos aqui das equipes espirituais presentes, essa transformação desses fluidos em energias positivas, e nós vamos sair daqui carregados com isso. Esses fluidos benéficos, com essa alegria de viver, com essa força, com essa coragem, com essa fé, e assim, ávidos para recomeçarmos, ávidos para a gente começar a brincadeira de novo, que nem uma criança. A gente vai sair daqui com os planos para agora, só o que a gente vai fazer hoje, agora, que é o que a gente tem. Porque o tempo é uma ilusão, gente. O tempo é uma ilusão. O tempo é um eterno hoje, um eterno presente, por isso que se chama presente, é uma dádiva, né? Só existe isso. É que a gente nessa dimensão, no nosso nível de consciência, a gente precisa de calendário, a gente precisa do passado, a gente precisa das datas, a gente precisa do futuro, mas ele fala isso nesse livro, eu achei bem interessante, e a meditação também traz isso pra gente, né? Sempre quando tem uma meditação guiada, não fala pra gente respirar, atenção plena, o foco, a concentração, a gente fica super consciente que só existe o agora, que a vida é um eterno agora. Isso traz calma, isso traz paz, isso traz felicidade, isso deixa a gente, isso dá aquele amparo que Jesus falou pra gente. Porque a gente não tem que brigar com ninguém, a gente não tem que mais nada com ninguém, nada. Não temos nada que fazer, só temos de fazer a nossa parte, que é trabalhar para a nossa evolução pessoal, trabalhar pela nossa transformação interior, trabalhar para cada vez mais nos sentirmos mais conectados, igual à natureza. Cada vez você sempre vê essa harmonização com as leis divinas, nós também, cada vez mais harmonizados com as leis divinas. Quanto mais harmonizados estivermos, mais felizes nós estaremos e mais em paz nós estaremos. Não é isso? É isso. Vou terminar. Eu pedi para fazer a prece, não vou fazer a prece. Vamos agradecer as equipes espirituais aqui presentes por essa dádiva, por esse momento presente, por esses fluidos amorosos que nós recebemos. E vamos encerrar esse encontro maravilhoso falando a oração do nosso patrono aqui da casa, né? Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Vamos terminar fazendo uma vibração especial. Todos os nossos irmãos lá do Sul, que eles recebam essa energia maravilhosa que nós acabamos de receber aqui. Vamos doar vibrações de muito amor, de muita paz, de muito amparo nesses momentos finais. E no mais, só temos a agradecer e levarmos esses fluidos, essas vibrações para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas famílias e também para nós mesmos. Graças a Deus.